Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: a religião come as migalhas da lei de Moisés. É isso mesmo, a religião come as migalhas da lei de Moisés. Mateus, livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, capítulo 15, versículo. Eu não vou ler todo o contexto, eu vou ler apenas 3 versículos deste capítulo, mas você pode ler o contexto do capítulo 15, da mulher cananeia. Capítulo 15, então vou ler o versículo 24, 26 e 27. Diz assim no 24. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas de Israel. Versículo 26. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Tem versões da Bíblia que fala cachorrinhos. Versículo 27. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. A versão que eu estou utilizando é a NVT, Nova Versão Transformadora. Assim está a religião em pleno século XXI. Assim está a religião, com seus preceitos, suas cerimônias, seus rituais. Comem das migalhas que caem. Os seus fiéis, os seus pregadores, a teologia não ensina as pessoas que elas não são cachorrinhos, elas não são ovelhas. Elas estão no novo pacto, elas estão na nova aliança, quando Deus bateu o martelo lá no ano 70 e julgou Israel. Elas, os seus fiéis, os pregadores, esta geração, são filhos e herdeiros de Deus, não mais ovelhas, não mais comendo migalhas que caía das palavras de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. A religião não consegue entender que o Filho do Homem, que Jesus de Nazaré, não veio para nós gentios. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, quando ele disse aos 12, vão pregar o evangelho, mas não vão por caminhos de gentios nem de samaritanos, porque eu vim apenas para os perdidos da casa de Israel. Ou seja, para os judeus, para os israelitas, os descendentes daqueles que estiveram como escravos nas garras de Faraó. E aplicam o que foi dado ao povo de Israel, aos israelitas, aplicam na vida dos fiéis que são gentios. Gentios não têm lei. Deus não deu lei para nenhum gentio. Nenhuma das leis, nenhum dos 613 itens e preceitos, cerimônias, rituais fazem parte dos gentios. E ficam por aí, todo primeiro domingo, comendo pão, bebendo suco. Isso aqui é o corpo e sangue de Cristo. Para com isso, isso foi Páscoa judaica. Isso é uma representação, porque a Páscoa judaica teve cordeiro, ervas amargas e pão asmo, pão sem fermento. Então é uma cópia frajuta, é uma cópia bem mal feita mesmo. E ficam aplicando essas coisas na vida dos gentios. Fazendo jejum, batismo nas águas, comendo pão e bebendo suco, apresentando criança, subindo monte, vigília. São coisas de judeu. Falando que existe lago de fogo. Falando que o 666 é o chip que vai ser instalado. Gente, para com isso. Para com isso. Chega de loucura, chega de engano, chega de mentira. 666, usando a geometria que eles usavam, foi César Nero. Ele foi o 666. O sinal na testa, o sinal era uma figura de linguagem, era uma metáfora que João estava falando em espírito, se referia aos filactérios que os fariseus usavam, as suas longas franjas. O filactério era uma caixinha de couro feita e amarrada na testa e na mão, ou na direita ou na esquerda, com pequenos resumos da lei de Moisés, porque eles acreditavam que andando com aquilo na testa ou no braço, eles não esqueceriam. Ou seja, eles cumpririam a lei de Moisés. Isto era a marca da besta. Isto foi no ano 70. Só que se comprava naquela época e negociava quem tinha essa marca. Era uma metáfora dita pelo Espírito de João, o apóstolo do amor. Então por aí há séculos,
comendo das migalhas que caem da mesa dos judeus. Pegam preceitos, cerimônias da lei de Moisés e aplicam na vida dos filhos dos eleitos de Deus, que são gentios. Colocam fardos pesados sobre os ombros dos gentios. Paulo disse a Pedro, nem nossos pais, ou aliás, eu acho que foi Pedro que disse, nem nossos pais suportaram o fardo pesado da lei de Moisés, e você quer colocar sobre a vida dos gentios? Assim está a religião, assim está essa maldita teologia. As pessoas falam, nossa, vocês da graça, vocês que pregam a graça, vocês falam mal das religiões, vocês falam mal da teologia. Mas não tem como, não tem outro argumento. Não tem. Paulo foi achado como uma peste, Paulo foi taxado como uma peste, por quê? Porque ele batia de frente com a lei de Moisés, com as práticas judaicas, com o legalismo, com o judaísmo. É o mesmo que nós devemos fazer hoje. Nós devemos bater de frente com esse sistema enganoso, mentiroso que está por aí. Pastor, apóstolo, presbítero, mestres, isso foi até o ano 70. 1 Coríntios 13, versículo 7 e 8. Paulo diz que quando viesse o perfeito, os dons de línguas, de profecia, se acabariam. E o perfeito veio no ano 70 e decretou o juízo. Nos dias de hoje não existe mais pastor. O que tem aí são títulos colocados por homens. Efésios 4, 7, 8. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Leia todo o contexto. Os dons aos homens ali foi para preparar a igreja, foi para preparar os que herdariam a salvação no ano 70, quando viesse o juízo. Então, por isso que foi dado dons. Do ano 70 para cá, é o próprio Deus que está dentro das pessoas. É o próprio Deus que está no templo dele, que são Espírito dos eleitos. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige. Os eleitos hoje não dependem mais de pastor, de bispo, de presbítero, não. Porque as leis dele, ele colocou em nossa mente e em nosso coração, do próprio Deus. Outra coisa que nas suas orações eles pedem, envia anjos na minha casa para guardar não sei quem, envia anjos. O ministério de anjos terminou no ano 70. Até ali, os anjos tinham o ministério dele. Eles soltaram Pedro, Paulo. Eles levavam mensagem ali, mensagem lá. Quando veio o fim do ministério de anjos, se deu no ano 70. Tudo se cumpriu no ano 70. Tudo. Leia Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Então, são essas migalhas, sabe? Essas migalhinhas que ainda estão beliscando da lei de Moisés. São preceitos, são ordenanças, são rituais, cerimônias que não fazem mais parte. Coisas essas que foi dado fim, primeira vez, quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. E para findar, para dar fim ao símbolo maior do legalismo, ao símbolo maior da lei de Moisés, foi no ano 70, quando Deus julgou. Então para de comer migalhas. Bota na sua cabeça, você é filho de Deus. Você não tem pastor, você não tem bispo, você não tem nenhum mestre por você. Leia, aprenda a ler a doutrina eterna, a sã doutrina. Leia Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, Tessalonicense, Filemão, Hebreus. Leia, medite. Versículo por versículo. O tempo que você vai lá perder 1h30, 2 horas num lugar que se chama igreja, mas que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés, se debruce sobre a palavra e leia o Evangelho. O Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí são livros históricos. Livro da história de Jesus de Nazaré nos diz sua carne. Leia o Evangelho, a sã doutrina. A sã doutrina está Romanos até Hebreus, são 14 epístolas.
13 escrita por Paulo e provavelmente o livro de Hebreus escrito por Apolo. Paulo não escreveu Hebreus. Leia, quando você conseguir entender Romanos, Gálatas, você vai entender todos os 66 livros. Você vai conseguir entender que lá em Judas, versículo 6, quando disse que os anjos que não respeitaram sua habitação, você vai entender que aquilo ali foi tirado de um livro apócrifo, foi tirado do livro de Enoque, um livro apócrifo. Quando você vai ler sobre aqueles anjos, segundo Enoque, eles tinham 135 metros de altura. E a religião diz, o estudo da teologia diz que eles tiveram relação sexual com as mulheres. Gênesis capítulo 6. Mas não bate. Mulher 1,80 m, 2 metros, os anjos 135 metros. Segundo Enoque, não bate. E segundo Pedro ele fala que os anjos que não guardaram também seria por quê? Porque eles tinham esses livros para lerem. Essas são as migalhas do velho pacto, essas são as fábulas judaicas, são as migalhas que ficam caindo da mesa, que o que estava sob a mesa era para os judeus, e as migalhinhas que ficam caindo, a religião fica beliscando, pegando, e aplicando essas migalhinhas da lei e do legalismo sobre os gentios. É isso que se refere a essas migalhas, que ela falou que até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa. Mas nós não temos mais, nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos de Deus, nós somos eleitos de Deus. Vamos continuar lendo a esse respeito, para a gente entender o que é que a religião está fazendo no antes da cruz. Efésios capítulo 2, entre os versículos 11 e 13. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 13. Veja o que disse o apóstolo dos gentios, que somos nós. Versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Assim é a religião. Ela se preocupa com o quê? Com a parte externa da pessoa. Se a mulher usa batom, se a mulher usa brinco, se corta o cabelo, se não corta o cabelo, se usa calça comprida, se usa saia curta. É isto que a religião cuida, da parte externa. Quando se toma banho numa piscina, falando, vou batizar, uma cerimônia dessa está provando que não está imprimindo a fé, não está vivendo por fé, mas sim como um ritual exterior e humano. Porque a pessoa tem que sentir o contato da água da piscina, cheia de cloro, cheia de imundície, de sujeira, para achar que aquilo está redimindo dos pecados, que está purificando aquela pessoa. Isso era o quê? Era quem usava essas oblações? Eram os judeus, os fariseus. Em cima do quê? Debaixo de quê? Da lei de Moisés, porque era obrigado a cumprir. Então, olha-se se o homem usa bermuda. Não, esse daí não é crente, esse daí não é porque ele usa bermuda. O que tem usar bermuda? O que tem usar camisa regata? Deus não tem parte com a nossa carne. Deus, ele é espírito, o Senhor é o espírito, e o espírito é pai dos espíritos, não pai da carne. Versículo 2 continua: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Olha, que tempo era esse? Tempo da lei. O tempo antes de Jesus dizer tetelestai. O tempo antes de vir a graça de Deus. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Veja como os gentios viviam antes de Jesus de Nazaré ser crucificado. Veja como os gentios viviam antes de vir a graça de Deus. Viviam sob humilhação, viviam debaixo de escravidão, viviam debaixo de ser ninguém, não era reconhecido por ninguém, não tinha sentido nenhum de vida, porque não faziam parte da comunidade de Israel, não tinham parte na herança de Deus e não eram tratados como
eram tratados como, nem como ovelhas, porque as ovelhas perdidas da casa de Israel eram judeus. Ou seja, o povo gentil não era nada. Eu te pergunto, o que essa religião faz que pega você que é gentil e coloca lá na lei de Moisés? Qual é o sentido disso? Te humilhar? Te envergonhar? Fazer você virar o quê? Menos que um tapete, que um capacho que todo mundo pisa? Como você vai voltar para o lugar que nunca te deram valor? O porquê que você vai praticar coisas que nunca foi feita para você? Você vai estar querendo o quê? Mendigando migalha, pedindo migalhas das coisas que caem da lei de Moisés. Então não tem sentido quando se pega um gentil e aplica nele o dízimo, que nunca foi dinheiro. Aí é um grande erro, nunca foi dinheiro, era alimento. Aplica sobre um gentil a oferta. A oferta era para a manutenção do templo. O templo ruiu no ano 70. Deus derrubou o templo dele. Hoje são vidas. Então, nem Paulo falava de oferta. Quando Paulo falou, contribua conforme tiver proposto seu coração. Sem interesse, sem tristeza, sem amargura. Mas para quê? Você tem que contribuir se o lugar que você está indo está pregando essa doutrina. Agora, como que você vai contribuir num lugar que está pregando a lei de Moisés? Está colocando jugo, fardo pesado sobre os irmãos, sobre os gentios, que não tem lei. Então você está ajudando a financiar um esquema fraudulento. Você está ajudando a financiar um esquema de maracutaia. Então você não tem nem que financiar, não. Você não tem nem que frequentar um lugar desse. Deixa essas migalhas para os estudiosos, para os doutores, porque eles se acham alguma coisa, mas não sabem nada. Não sabem nada. A teologia deles não consegue mostrar nada para as pessoas, não consegue esclarecer nada. A teologia deles não consegue ensinar seus fiéis que diabo nunca foi um ser de chifre e cauda de tridente. Diabo sempre foi um adjetivo. Eles não conseguem explicar para os seus seguidores que Satanás é opositor e não um ser. Eles não conseguem passar para os seus fiéis que dízimo nunca foi dinheiro, era alimento, o qual era levado na casa do tesouro, e esse ruiu no ano 70. Então são essas migalhas que a religião leva os seus fiéis a cumprirem, a ficar debaixo da mesa, esperando cair um cisquinho, um farelinho. É assim. E os gentios que são herdeiros e filhos de Deus não tomam sua posição. Não têm esse conhecimento. Porque estão o quê? Debaixo das migalhas da lei de Moisés. Estão debaixo de um sistema que nunca os valorizou. Estão praticando coisas que os judeus sempre discriminaram os gentios. Versículo 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus, não no Jesus de Nazaré. Paulo estava falando para os que estavam saindo da lei e vindo. Nós não. Nós estamos salvos. O nosso espírito é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga de Deus. E isto aqui Paulo estava dizendo aos que estavam na transição, aos que estavam saindo da lei de Moisés e vindo para a graça de Deus. Vou ler. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Veja, meu amado, pelo amor de Deus, não profane o sangue de Cristo, não profane o sangue que verteu daquela cruz, voltando às práticas da lei de Moisés, voltando à maldição da lei de Moisés. Cristo resgatou os que estavam debaixo da maldição. Para isso que Cristo veio, quando deu-se o tempo de Deus. Então, saia das migalhas dos judeus, saia das migalhas de Moisés. Não profane o sangue de Cristo. O batismo nas águas é uma das maiores profanações. O comer o pão, achando que o pão é o corpo de Cristo, o suco é o sangue de Cristo, isso é um absurdo.
Isso é sacrilégio, eu nem sei o que se trata isso. É profanação também. Nossos privilégios hoje são de herdeiros. Não comemos migalhas, pois nós somos filhos. Veja o que o apóstolo dos gentios disse. Você tem que ler as epístolas de Paulo. Ele foi levado ao terceiro céu, segundo Coríntios capítulo 12, ele foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras indizíveis. Porque ele foi buscar a revelação para o povo gentil. Ele foi buscar a revelação para os filhos de Deus, os herdeiros de Deus. Comece a reinar em vida. Comece a fazer confissões de louvor, de adoração, de fé. Viva pela fé. Cresça de fé em fé. Não de obras, porque as obras foram feitas para os judeus e eles não conseguiram cumprir. Se eles não conseguiram, muito menos os gentios, que não foi dado nenhuma obra para o gentio cumprir. Gálatas capítulo 4, entre os versículos 4 e 7. Veja o que o apóstolo dos gentios disse. Mas quando chegou o tempo certo, veja bem, eu estou lendo o texto da Nova Versão Transformadora. Versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, em outra tradução diz a plenitude de Deus, o tempo de Deus. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei, debaixo da lei de Moisés. Versículo 5. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Quem era esse nós? Era o escritor que estava contido nesse contexto. Era Paulo. Assim o fez para resgatar a nós, porque Paulo era fariseu, Paulo era hebreu dos hebreus, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era um israelita, ou seja, um descendente dos que foram selecionados por Deus como eleito, quando os tirou da escravidão do Egito. Então, assim o fez para resgatar a nós, resgatar eles daquela época, que estávamos sob a lei, debaixo da lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Versículo 6. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que por ele clamamos, Abba, Pai. Eu te pergunto, filho come migalha? Herdeiro come das migalhas? Não, porque filho, herdeiro é dono de tudo. Tudo é dos filhos. Toda a promessa dos filhos é dos herdeiros. A religião ainda não chegou nesse nível. A religião ainda está lá no Jesus de Nazaré. A religião não conseguiu chegar nem no Cristo ressuscitado. Porque eles beliscam alguma coisa da sã doutrina, mas quando eles precisam dos seus ganhos, quando eles precisam tirar para pagar suas contas, para pagar seus luxos, eles buscam onde? Na lei mosaica. Dízimo, oferta, sacrifício, pagar o preço, dedo em riste, ameaça, pavor, medo. É isso. E a sã doutrina não tem nada disso. Então hoje nós podemos clamar Abba, Pai, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos os eleitos. Nós somos os herdeiros. Nós temos que reinar em vida e nós estamos. Aqueles que confessam a graça de Deus já estão reinando em vida. Ah, mas você não tem um carro para andar? Problema. O reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. Que adianta a pessoa ter tudo na vida e não ter paz? Que adianta a pessoa ter tudo na vida e ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa com ódio, uma pessoa sem amor? Vamos continuar. Versículo 7. Agora você já não é escravo, mas filhos de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Meu amado, minha amada, nós somos irmãos em Cristo. O nosso Pai é o Deus vivo, o nosso Pai é o Deus Espírito. O nosso Pai está dentro do meu espírito, dentro do seu. O nosso Pai nos convence do erro. O nosso Pai nos desvia do mal, nos desvia do mal. O nosso Pai nos libertou
da religião, nos libertou da escravidão, do jugo, do fardo pesado colocado pela teologia. O nosso Pai espiritual nos libertou dos pais da igreja, que nunca foi pai de nada, continuaram sendo escravos do sistema. Nós não temos que comer migalhas, nós não dependemos das migalhas para sobreviver. Nós somos o povo eleito, nós somos o povo selecionado. Nós somos o melhor da criação de Deus. Graça e paz. Espero que tenha sido útil a você esta mensagem. Se foi, dê um like, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, que estão sendo feitos escravos na religião. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.